Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por estar junto conosco, por estudar junto conosco e principalmente por compartilhar esse ministério com a gente. Eu não me canso de dizer que aqui no nosso canal não estamos buscando seguidores, estamos buscando companheiros de ministério que desejem compartilhar a palavra com aqueles com quem o Senhor Deus nos colocou em contato. Portanto, muito obrigado por ser um replicador dos conteúdos que a gente coloca à disposição aqui no canal. Bem, hoje é sábado, dia 4 de dezembro, e estamos introduzindo a lição de número 11 do nosso trimestre, cujo tema será Deuteronômio em escritos posteriores. O texto que serve como base para o nosso estudo é Deuteronômio capítulo 10, verso 15, onde encontramos as seguintes palavras: O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Quando olhamos para a Bíblia como um todo, nós percebemos que todos os autores da Bíblia acabaram trabalhando em cima de uma premissa. Havia uma base da revelação anterior, então eles construíram em cima dessa base. O Espírito de Deus chamou profetas que trabalharam em cima daquilo que havia sido revelado antes deles. Isso foi uma realidade em quase todos os autores bíblicos, menos um. Moisés foi o primeiro a ter a oportunidade de escrever. Sabemos pela revelação que ele é responsável pelo conteúdo do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e também do livro de Jó. Provavelmente o livro de Jó seria o mais antigo de todos eles, que ele teria escrito enquanto ainda estava na região de Midian, enquanto apacentava os rebanhos do seu sogro Jetro, enquanto o povo de Israel era escravo lá no Egito. Pelo menos Ellen White vai nos dar essa informação. Os livros de Gênesis, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, esses livros eles foram escritos posteriormente. Provavelmente o livro de Gênesis começou a ser rascunhado por ele já no tempo em que ele se encontrava também lá no deserto midiano. O fato é que essa revelação é a revelação primeira. Por exemplo, no livro de Gênesis que você vai encontrar algumas informações fundamentais, como Deus é o Criador, criou a partir do nada. Deus criou o mundo de forma perfeita, mas o ser humano se desviou daquilo que assim diz o Senhor. O pecado entrou aqui no planeta, a rebelião começou a fazer parte da história do ser humano. A partir daí, sofrimento, dor, morte começaram a se tornar corriqueiras dentro do ser humano. Mas o Senhor Deus criou um meio para poder salvar a humanidade. A primeira noção da graça de Deus sendo oferecida ao ser humano já é apresentada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando você vai olhar para o conteúdo de Gênesis, capítulo 11, quando você vai entender a Torre de Babel, capítulo 6, que vai falar sobre a questão do dilúvio, são eventos que mexeram com a estrutura da própria Terra e que mexeram com a história de todos nós. Posteriormente, quando você vai para Gênesis 12, e você vai encontrar o chamado de Abraão, posteriormente a confirmação do chamado com Isaac, Jacó, a formação de Israel enquanto nação com os 12 patriarcas, enfim, tudo isso está ali em Gênesis. A razão pela qual eles foram parar lá no Egito e acabaram se tornando escravos, está tudo ali em Gênesis. Mas quando vamos analisar o todo e entender os livros que vêm na sequência, se você tira Gênesis, nenhum dos outros livros fará sentido. Nem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas o fato é que, tendo Gênesis como base, os outros vão fazer sentido. Mas quando você pega o Antigo Testamento como um todo, você percebe nitidamente que todos os autores subsequentes, desde Josué, seguindo depois Samuel, o próprio Jeremias, Isaías, e os profetas menores todos os que escreveram, eles escreveram tendo como base aquilo que havia sido escrito primeiro, a revelação primeira, provavelmente, livro de Gênesis. É claro que Gênesis, sem sombra de dúvida, é o mais citado livro do Antigo Testamento, de forma direta ou indireta.
Mas quando você vai olhar para o segundo livro mais citado, você vai encontrar Deuteronômio. Deuteronômio, com certeza, é um dos livros mais mencionados, principalmente dentro do contexto do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele é considerado como o livro que faz um resumo da aliança. A aliança que Deus havia feito com Israel. Mesma aliança que é mencionada em Êxodo, Levítico, Números. Deuteronômio é o momento em que Moisés está para poder morrer, Deus já havia avisado que ele ia descansar, e que Josué seria seu sucessor, e que ele teria a oportunidade de preparar o povo agora para entrar na terra de Canaã. Então agora ele vai relembrar bênçãos, maldições, ele vai relembrar toda a história do povo com Israel. Então por isso esse livro também vai ser chamado de o livro da aliança, ou o livro da lei. Existem muitos momentos nos quais eles serão citados. Os profetas do Antigo Testamento, principalmente, vão se referir a ele em muitos momentos quando vão falar sobre bênçãos e maldições. Todas as vezes que vão falar sobre esse assunto, eles vão para Deuteronômio. Quando vão falar sobre consequências de pecado que Deus espera do seu povo, resumo da lei, está tudo aqui. Nessa semana, nós teremos a oportunidade de perceber a relevância de Deuteronômio dentro dos escritos do Antigo e Novo Testamento. Só para você poder ter uma ideia dos temas que a nossa lição vai abordar nessa semana, primeiro, nós vamos entender a reforma de Josias, que é as lições de um líder fiel. Como o livro de Deuteronômio foi importante na história de Josias. A oração de Neemias, um momento de renovação da aliança que depois do cativeiro foi feito ali com Esdras e Neemias. Verdades mais profundas baseadas no reavivamento e na reforma que são tiradas de Deuteronômio. A própria oração de Daniel, quando ele tem um luto pela perda, a perda da nação, os pecados que a nação cometeu, você vai perceber que a oração de Daniel é toda baseada no livro do Deuteronômio. A religião de Miqueias, em que consiste o fato de a verdadeira religião poder ser experimentada por todas as pessoas? Bem, nós vamos perceber que o livro de Miqueias bebeu de forma tremenda do livro de Deuteronômio. E, ao mesmo tempo, teremos a oportunidade de visualizar, até no contexto do Novo Testamento, momentos em que o livro de Deuteronômio vai ser usado de forma abundante. Portanto, nessa semana, é entender a relevância do livro de Deuteronômio para os escritores da Bíblia. Vai ser uma semana com conteúdo muito rico. Eu te desafio a fazer planos e poder estudar junto conosco aqui no nosso canal. Gostaria de orar, pedindo a Deus para que nos ajudasse a compreender essas verdades tão importantes. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque temos a oportunidade de crescer dando conhecimento da mesma. Ajuda-nos a podermos experimentar aquilo que é a tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?